Pantanal. Cara, vamos falar de Pantanal. Porque eu acho que quebrou muitos recordes de audiência. Sim. Foi um negócio absurdo. E o seu personagem foi muito legal. Era um personagem muito maneiro. E eu quero saber dos bastidores do Pantanal. Eu quero saber o que acontece por detrás do Pantanal. Os atores, as atrizes, os diretores. Como é que foi que tu foi parar lá? Tem o Jesuíta, que é teu amigo, protagonista da parada. Que, Jesuíta, vamos lá, né? Você ainda não caiu nas minhas iscas. Viu? Tá me ignorando, mas vai dar certo. Como foi, cara? Conta aí um pouquinho dos bastidores do Pantanal. Eu fui convidado porque o Pantanal tinha a direção artística do Papinha, que é o Rogério Gomes, que foi o mesmo diretor da Força do Querer. Então a gente já tinha trabalhado juntos. E aí quando veio o Zaqueu, que era esse personagem que na década de 90 fez muito sucesso, porque era um personagem muito cômico, esse personagem gay, muito cômico, mordomo, né, que queria virar peão e tal. E aí o Papinha lembrou do Silvério, que tinha feito a Força do Querer, e a gente já tinha trabalhado juntos, e ele me ligou, falando assim, cara, é isso, eu tenho um personagem pra você, eu acho que talvez você seja a pessoa que maior vai lidar com ele, porque a gente quer uma perspectiva diferente, e a gente precisa de alguém que entenda do assunto, que saiba falar com propriedade, que nos ajude, inclusive, a contar essa história, exatamente. E aí eu topei na hora, assim, primeiro por ser o Papinha, e segundo por ser Pantanal, que era uma novela que fez parte da minha história. Tu é doido. Né? E aí ainda tinha o Zaqueu, assim, porque o Zaqueu, eu lembro que quando criança, eu esqueci o Zaqueu da história. Porque depois foi que eu fui resgatar a minha memória, eu esqueci o Zaqueu porque eu me identificava com ele. Só que eu não queria ser daquela forma. Porque o Zaqueu sofria muito, né, muito bullying. Hoje a gente fala bullying, mas enfim, ele sofria piadas dos peões e tal, e ele era motivo de chacota, e todo mundo ria do Zaqueu. Então eu, quando criança, eu não queria que as pessoas rissem de mim. Então eu me parecia com ele, já via que eu era parecido com ele, mas eu negava esse personagem. Eu não queria me parecer com ele, porque eu neguei a minha identidade durante muito tempo. Verdade, né? sim. Inclusive, eu gosto, nesse meu próximo trabalho, eu falo muito sobre isso. A premissa desse próximo trabalho é um morto-vivo em sociedade. Porque se eu tenho 41 anos e eu me assumi aos 20... Durante 20 anos eu fui um corpo morto. Foi um zumbi, Só depois dos 20 que eu me torno um corpo vivo, porque é quando eu decido quem eu sou. E me mostro para as pessoas quem eu sou de verdade. E aí quando me veio o projeto do Zaqueu foi isso. Caramba, eu acho que eu tenho que contar essa outra história. Para mim é importante que agora as pessoas não queiram esquecer ele. Que as pessoas queiram vê-lo e, inclusive, tenham orgulho dessa figura. E aí a gente conseguiu fazer esse caminho bem bonito. Agora a coisa mais linda do Pantanal era de fato o elenco. Eram os bastidores. Porque a gente se amava de um jeito assim... Ainda hoje a gente se ama, porque a gente tem grupo ainda. Tem 5, 6 grupos de WhatsApp aí, de WhatsApp, porque tem uns que curtem festa tal, tem uns que curtem outro tipo de festa. Diz o nome de um desses grupos, só um nome. Tem o Pantalovers, tem o Pantalounge. Tem o Pantalovers e o dependendo do Pantalounge. nível hard de festa... É o lounge. E o Lovers é o mais... O Lovers é todo mundo junto. O lounge já é um pouco... Mas aí tem o Panta Hard. O Panta Hard. Quem tá lá? Eu quero saber quem tá nesse grupo. Mas vai. Mas é todo mundo muito divertido, todo mundo torcia uns pelos outros, a gente debatia. Morei com Isabel Teixeira, porque Isabel Teixeira, né, a Bruaca, eu vi ela fazendo Rainhas no Festival de Guaramiranga há anos atrás, que pra mim é uma das melhores peças de teatro que eu já vi na vida. E aí, de repente, me vejo sendo colega de trabalho dela, dormindo no mesmo quarto, dividindo banheiro. Então, assim, e viver no Pantanal, né? Ir pro Pantanal. Conhecer aquele lugar, atravessar 7 horas de carro para conseguir chegar nas fazendas que eram as locações e você vê aquela magnitude, assim. Você se sente abraçado pela natureza, sabe? O Almir Sater, que ainda hoje vive lá, né, que é o nosso velho do Rio de verdade, verdadeiro velho do Rio, uma vez ele me disse, cara, pega um dia o caiaque e vai sozinho, não avisa para ninguém. Só que, tipo assim, gente, Pantanal é assim, você imagina muito jacaré, agora você imagina 30 vezes muito jacaré. É muito jacaré. Então, assim, é muito jacaré. E ele falou pra tu pegar um caiaque? Foi. Você pega o ele caiaque. É teu amigo mesmo, teu brother? Amo. Almir. Ele falou, pega o caiaque, vai remando até onde você não aguentar mais no rio, e aí depois você volta na correnteza, gira o caiaque, solta o remo, fecha os olhos e deixa te trazer. Cara, você fez? Fiz isso. Eu fiz isso umas 4 vezes. Foi assim, eu me senti abraçado pela natureza. Foi uma das experiências mais engrandecedoras, assim, enquanto ser humano que faz parte disso. Foda. Né? Que a gente não é
fora do meio ambiente. A gente faz parte do meio ambiente. Total. Foi quando eu senti isso de verdade. Meu único trauma é não ter visto a onça. Né? Porque todas as vezes que eu tentei ver uma onça, eu tava de noite, era só os olhos dela brilhando, ou foi ela passando atrás de umas árvores assim, ah lá ela! Eu disse, gente, podia ser qualquer coisa, uma anta, e vocês me dizendo que é uma onça. Uma anta. Pode crer. E do elenco do Pantanal, quem é o mais próximo, a mais próxima de você lá? Nossa, aí a lista é gigante. É assim, que você trouxe pra vida. Zé Loreto. Zé Loreto. Que a gente chama Zé Amoreto. E ele é aquela energia toda mesmo? O Zé é só Ele tá em qual grupo? Ele deve estar no grupo mais raro. Ele tá em todos. Ele é que cria os grupos. O Zé é o que cria os grupos. O Zé. Ele é só amor. Assim, é uma figura muito acolhedora. E aí outras duas pessoas, assim, eu já falei da Isabel. Enfim, é uma lista. Irandi Santos, maravilhoso. Mas Dira Paz e Marquinhos Palmeira. Marquinhos Palmeira é um pai. Ele é mesmo, né? Ele é demais. E que ator foda. É. Tu vê que ele... O que eu acho sinistro nele é que ele interpreta, às vezes, tão silenciosamente, tipo... Ele não precisa impor tanto. Ele tá aqui falando aqui com você aqui desse... E é tão poderoso, né, cara? E o Marquinhos tinha uma demanda absurda, porque ele gravava, em média, pra galera ter uma ideia, a gente grava em torno de 19 a 22 cenas por dia. Que é muita coisa. Muita. De 19 a 22, o Marquinhos gravava diariamente em torno de 17 a 20 cenas por dia. Nossa Senhora. Então, e o texto? É muito texto, é muita coisa. E eu acho que uma das cenas mais lindas que eu tive, além das cenas com o Casarré, que é outro amor da minha vida, assim, o Casarré é um grande parceiro, mas para mim uma das cenas mais lindas para mim é o encontro final do Leôncio com o Zaqueu. Quando eles conversam na mesinha, ele tira todos os peões do galpão, ficam só os dois, e aí eles falam sobre paternidade, sobre virilidade, sobre o que é ser homem, e aí essa cena foi muito comovente pra mim. Severo, tem uma cena que eu queria, já que a gente tá aqui no quadro Momentos e Bastidores, né, que eu fiquei muito espantado, como um cara que vem do vídeo, da foto, eu fiquei pensando nos bastidores. Aquela cena que você tá com a arma apontada, você não sabe se atira ou se não atira. Já pro final da novela, né? Acho que foi o último capítulo, né? Não, é um pouco antes do último capítulo, já na última semana. Na última semana. Porque é a morte do Tenório, o vilão, né? Isso. Aquela cena ali, ela é muito intensa. Como que faz ali na produção pra você sair do zero? Ok, chegamos, galera, vamos gravar, hein? Vamos lá? Gravar, vamos preparar, todo mundo... Como é que entra naquela energia, naquela sintonia, todo mundo, e naquele drama, naquela... Como é que faz aquilo? Eu acho que tem coisas ali, pilares muito importantes. Primeiro, o Davi, o diretor, assim, que ele sabe criar essa atmosfera para que os atores fiquem imersivos nessa história. Segundo ponto câmeras. Os câmeras que estão envolvidos, que estão comprometidos em te ajudar a segurar a onda, porque afinal de contas o câmera tem que ter a sensibilidade, mas ele tem também o lado técnico, porque afinal de contas é o foco, né? É a luz e tal. Só que o ator é pura emoção. Então, assim, se a gente não conseguir lidar com essa emoção, se essa emoção se esvair, a gente perde o ponto da história e acaba não conseguindo chegar ou não consegue voltar para aquilo. E aí eu acho que o terceiro ponto são os três atores, assim, Juliano Casarré, Murilo Benício e eu, que estávamos os três extremamente imersos na história, sem dispersão nenhuma, mesmo quando tinha que maquiar, porque tinha que cortar, porque tinha que mudar ângulo, a gente se manteve na história, na vivência, para que aquilo dali acontecesse, e foi uma das cenas mais vistas e mais comentadas. Eu fiquei de cara com aquela cena. Parabéns, você arrebentou ali. Obrigado. Eu fiquei tipo, porra, velho, como é que essa galera faz isso? Porque... eu fico imaginando que pra você chegar naquele nível de tensão, de estar com uma arma na mão e o povo gritando, e o cara tira, sei lá o quê, aquela situação, tem que ter uma né? Uma coisa antes, você tem que ficar no momento. Eu sou um ator stanislavskiano, né? Que é essa técnica de que você vai pela memória emotiva e que você se aprofunda e não se desliga daquilo. Eu gosto disso. Pode crer. Nem todo mundo gosta. Tem uma galera que vai para uma outra técnica, que é uma técnica de desliga rápido, volta rápido. Eu não consigo trabalhar assim. Todos os meus papéis, os meus personagens, seja no teatro, seja na televisão, no cinema, eu gosto de entrar na história. Eu sou imersivo. E aí é isso que me move, que me faz
entender que tudo que está ao redor faz parte Faz sentido, sobre a atmosfera que eu quero chegar no espectador. Isso que você falou me fez lembrar uma entrevista que eu vi agora do Will Smith, né? Logo depois dessa polêmica toda, tal, ele fez um filme novo agora que tá no Netflix, que fala sobre escravidão e tal, e ele tá muito bem no filme. Eu não lembro o nome agora, mas o ator que tá com ele, que eu também não lembro, só cumprimentou o Will Smith. Olha que loucura. Quando acabou a última cena do filme. Fizeram todo o filme, 3 meses de gravação. Caramba. Como ele era um cara que fazia mal ao Will Smith no filme, se não me engano, né? Porque eu não vi o filme, mas eu vi ele falando sobre isso. E inclusive foi tipo ontem, antes dessa entrevista, eu fiquei guardando. Que ele falou que quando acabou a última cena, ele, prazer. Sei lá o que, meu nome é tal, ele. Caraca, o cara ficou não querendo se conectar ao Will Smith, porque no personagem ele odeia tanto o Will Smith, ele maltrata tanto, que ele falou, não quero ter nenhuma empatia pra esse cara até acabar a gravação. Quando acabou a gravação, que eles se cumprimentaram, tipo, cara, que bom te conhecer, que sei lá o quê, mas só no final. Então isso aí é uma pessoa que eu gosto disso. E levou isso ao extremo, né? Porque até na produção ele não falava. Tem gente que não gosta. Tem gente que, eu sou apaixonado por isso. O Irandi tem muito disso. O Irandi é uma figura que ele entra... Eu dividi quarto com Isabel e com o Irandi, né? Tá. Que eram 2 pessoas completamente diferentes. Isabel é extremamente metódica, estudiosa e todo. Só que o Irandi é 5 vezes mais. Caraca. Assim. E aí era muito bonito, assim, porque todo mundo ficava assim, como é conviver com o Irandi? Eu disse, gente, o Irandi, ele é tão metódico que ele tem um momento de estudar e aí ele se preserva. Então a gente dormia num quarto, cama lado a lado, e tinha uma varandinha. Então ele fechava a varanda, ficava lá estudando o personagem dele. Quando dava o tempo que ele parava, ele voltava para a cama e a gente ficava fofocando. A gente ficava feito 2 comadres, morrendo de rir, fofocando, falando besteira, qualquer bobagem, tomando um vinho e tal, assim. Então, isso eu quero. Mas na hora de fazer o trabalho, ele entra de cabeça. Foda, né, cara? E é muito emocionante de vê-lo. Você, essa parte da festa, rola da galera da produção se misturar com os atores, tipo, os câmeras, ou é tipo o grupo dos atores e o grupo dos câmeras e da produção, ou todo mundo vira amigo, todo mundo Dos trabalhos que eu tive, sempre rolou essa mistura. Sempre, né? Isso foi uma coisa que sempre... A não ser o Pantanal, que tinha uma diferença, porque o Pantanal a gente ainda estava numa fase crítica de pandemia, né? Então a gente tinha que ser testado constantemente, a gente tinha que tomar cuidado com que a gente se relacionava, porque como a gente estava... O Pantanal não cabia todo mundo no mesmo lugar. Então eram 6, 7 fazendas, e essas fazendas eram divididas por setores. Então a galera da cenografia, os câmeras, o elenco, então ficava todo mundo meio que dividido. E aí a gente não podia se encontrar fora do set. Porque dentro do set tinham todos os protocolos que precisavam ser cumpridos. E aí, quando tinham as festas tinham que ser separadas também, para que a gente não se encontrasse e acabasse correndo risco. Pode crer, pode crer. Massa, Pantanal, cobrimos Pantanal. Esses grupos bolados aí.